Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um tema e dando continuidade ao vídeo anterior, flacidez facial. É muito comum e uma das maiores procuras nossas são os pacientes se queixar de um envelhecimento facial, uma perda de contorno da face, uma queda da região malar, que é a maçã do rosto, uma perda de definição da mandíbula, formação daquele bulldog tão indesejado e uma perda também de contorno da região cervical, ou seja, aquela tão indesejada papada que nós odiamos, que faz perder o contorno facial e que a gente quer cada vez, e até mesmo de forma mais precoce, tratar essas queixas. No primeiro momento eu falei para vocês que em situações leves a moderadas, hoje nós podemos e temos disponíveis os fios de sustentação. Então, para aqueles casos que estão iniciando um processo de envelhecimento, que está perdendo aquela definição do rosto, nós indicamos os fios de sustentação como um tratamento de primeira linha. Já para os casos já com grau de envelhecimento maior, com maior flacidez, com uma perda e uma queda dos tecidos mais importante, nós optamos pelo facelifting, que é a cirurgia da face. É muito importante nós entendermos, e a primeira coisa que eu quero falar é: o facelifting, ele estigmatiza? Toda cirurgia de rosto, de face, ela deixa traços cirúrgicos? Não. Uma cirurgia, quando bem realizada, a gente se preocupa mais em reposicionar do que realmente puxar. Um outro detalhe importante é, hoje, o facelift, a gente estrutura toda a face, ou seja, aquela musculatura mais profunda que está frouxa, está caída, a gente dá pontos, sustenta aquela região e só ajusta a pele. Nós não puxamos o rosto só pela pele. Então a gente trata as camadas profundas, sustentamos, geramos um lifting na musculatura que perdeu o desenho, que está frouxa, que caiu, né? E puxamos a pele, mas de uma forma muito natural. Nós tiramos o excesso de pele, apenas o que está sobrando, e não puxamos e não realizamos a cirurgia somente pela tração da pele, o que dá uma característica muito artificial. Então, essa abordagem do lifting hoje, esse avanço técnico, nos permite ter resultados extremamente naturais, resultados que a gente consegue rejuvenescer o paciente e principalmente sem deixar estigmas cirúrgicos, que ninguém quer, ninguém tolera, né? E é importante porque teve algumas situações, alguns personagens da nossa história brasileira que estigmatizaram muito essa cirurgia. Só que quando ela é bem indicada, bem realizada, nós podemos sim ter resultados satisfatórios, que após 3 meses saiu aquele edema, saiu aquela característica de pós-operatório imediato, o paciente consegue ter resultados que talvez um colega distante ou uma pessoa que nunca viu, não conhece, nem consiga entender que ele passou por uma cirurgia, mas sim que é uma pessoa bem cuidada, uma pessoa que não está com um grau de envelhecimento muito avançado, muito acelerado. Existem várias técnicas de facelift, né? A principal é uma que a gente realiza a cicatriz contornando o relevo da orelha, né, dessa região da orelha, para que ela fique camuflada, para que não fique uma cicatriz visível. Então, quando a gente olha o paciente de perfil, que a gente observa, nós não conseguimos notar nitidamente uma cicatriz porque a gente posiciona ela no relevo irregular da orelha. Nós não realizamos um traço reto na frente da orelha. Com isso, camufla e posiciona a cicatriz de uma forma mais estética, menos imperceptível. Além disso, nós contornamos também um pouco posterior a cicatriz e entramos no cabelo de uma maneira que a gente consiga corrigir também essa área cervical. Então, no lifting, as principais indicações são reposicionar a maçã do rosto, que caiu, né? Reposicionando a maçã do rosto, nós estamos reposicionando o volume que está nessa área caído para a sua área natural. Eu sempre brinco com as pacientes, pega a sua identidade, uma foto antiga, 10, 15 anos atrás, se a gente observar, a nossa maçã do rosto está posicionada aqui, esse é o volume, mais na lateral do que na parte medial. E quando nós envelhecemos, nós temos esse processo de queda. Então, um dos pontos
que são fundamentais na sustentação da face, no resultado cirúrgico do facelift, é o reposicionamento desse tecido gorduroso muscular que caiu. Um outro ponto muito importante no lifting é o desenho da mandíbula, que é um desejo de todo mundo. A maioria dos pacientes que chegam com queixas de face, de envelhecimento facial, chegam queixando desse bulldog, dessa flacidez, desse desabamento da pele com a gordura nessa região que leva aquela marca de bulldog. Mas o bulldog ele não envelhece somente por esse acúmulo. Se a gente observar e pegarmos uma foto nossa mais jovem, a gente consegue ver que o rosto triangular vai se tornando mais quadrado, exatamente pela queda dos tecidos, pela atrofia dos tecidos e pela perda de volume facial. Então, um dos pontos, e de forma muito efetiva, que nós nos preocupamos e tratamos com o facelift, também é a linha da mandíbula. Além da linha da mandíbula, vem uma terceira região que é super importante, que é uma queixa de quase a unanimidade dos pacientes, que é aquela tão indesejada papada. Aquele acúmulo de pele que, de acordo com o movimento, acumula na região abaixo da mandíbula e que nos traz um traço de envelhecimento. E, além disso, nos traz um traço de deixar com características não tão joviais, não tão belas. Não faz parte dos traços estéticos esse grau de flacidez, esse envelhecimento, mas sim uma mandíbula mais definida, um pescoço quase 90 graus com essa região da baixo da mandíbula, dando melhor definição e desenhando um traço que é extremamente marcante na nossa face, que é a mandíbula. Então o facelift, independente da técnica que optarmos, independente da técnica que o cirurgião plástico tenha mais aptidão, tenha mais experiência, ele vai intuitivamente, pelo seu conhecimento técnico, tratar essas três principais áreas, reposicionando os tecidos, mas de uma forma que deixa sem estigma, sem ser aquela face muito puxada, sem ser uma cirurgia que fica marcada, que a gente vê a pessoa e fala, essa pessoa operou. Então esse não é um desejo do facelift. E aproveitando o tema, que os pacientes sempre perguntam, e aqui venho a esclarecer, quais são os cuidados, Dr. Flávio, que eu preciso numa cirurgia desse tipo? Então, assim, o facelift, o que eu oriento para os meus pacientes é, em média, um pós-operatório em casa, em torno de 10 dias, 7, 10 dias, que é o momento que a face está mais edemaciada, que é o inchaço, e aí o paciente está com um pouco de desconforto. Não é uma cirurgia de dor, é uma cirurgia de desconforto por ser na área, mas não é uma cirurgia que causa dor, que fica incomodando muito. Tirando os primeiros dias, que tem um edema, um inchaço maior, passou a primeira semana, o paciente já vai vendo o resultado, já vai perdendo aquele aspecto cirúrgico e vai se recuperando. Eu brinco, da mesma forma como a pálpebra, o rosto ele se recupera muito rápido. Então, porque ele é muito vascularizado. Do mesmo jeito que ele incha, ele desincha. A cicatrização ela evolui de uma forma muito rápida, porque a vascularização da face ela é muito rica. A gente chega muito sangue, chega muito aporte sanguíneo, oxigênio, nutrientes, o que leva a uma recuperação muito rápida. Então, normalmente eu oriento o paciente no primeiro mês evitar atividades físicas. Após um mês eu libero para uma caminhada, voltar à sua vida de atividade física, mas no primeiro mês eu, como rotina, eu prefiro que o paciente fique mais em casa, sem grandes esforços, sem acelerar o seu metabolismo para não aumentar o edema. Além disso, como regra, o ideal é pelo menos nas 2 primeiras semanas o paciente posicione a sua cabeça sempre mais elevada do que o tronco, durma com a cabeça mais elevada, de uma forma mais reta, evitar deitar de lado para que o edema, o inchaço não migre e deixe um lado mais inchado do que o outro. A gente usa também uma cinta cirúrgica no roxinho, pelo menos entre 7 a 10 dias, e de uma forma muito importante e para acelerar a recuperação, a gente entra com uma drenagem linfática facial específica para pós-operatório facial de lifting, de uma forma que o paciente sinta de uma maneira muito rápida e acelerada sair aquele edema e se recuperar mais rápido, evitando fibrose, evitando áreas de endurado, de nodulações. Então, um bom pós-operatório, cinta cirúrgica, que é uma máscara mentoniana que a gente passa, drenagem linfática e
medicações nos primeiros 7 dias para dor, para diminuir o edema e para o paciente se recuperar de uma maneira mais confortável é o suficiente para um pós-operatório de lifting. Mas é o que eu falo, diferente de algumas outras cirurgias, é uma cirurgia que tem um poder de recuperação mais acelerado pela característica que nós temos na nossa face. Então fica aqui mais uma dica. Qualquer dúvida, esclareça com seu cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sobre um tema tão importante que nós temos uma procura tão grande no Brasil. Muito obrigado.